aula para ler aula do dia 8/12. Essa estrutura composta pela reflexão ponente, a reflexão exterior e a reflexão determinante. E também gostaria de entrar nas considerações do Hegel a respeito da identidade como a primeira determinação de reflexão. E na aula que vem, então, eu gostaria de terminar esse capítulo da determinação de reflexão através da leitura das considerações do Hegel sobre a diferença e sobre a contradição. Então, a ideia que eu tinha inicialmente de trazer um pouco do Deleuze para fazer um comentário, uma contraposição ao conceito de diferença do Hegel, só vai poder ser feito na aula que vem. Então, eu pediria que vocês trabalhassem esse texto para a aula que vem. De qualquer forma, eu deixei um texto na Xerox, um texto muito importante, né, que por uma razão ou outra eu acabei esquecendo de falar sobre ele para vocês na aula passada, né, mas talvez seja do meu ponto de vista, pelo menos, alguns dos trabalhos mais interessantes feitos nesse departamento. É um texto que se chama Pressuposição e Posição. É um texto do professor Rui Fausto. Né? O texto está num livro que hoje é muito difícil de encontrar, então por isso eu deixei na Xerox. Eu recomendo vivamente a leitura. Na verdade, uma das melhores coisas que eu já li sobre a dialética da pressuposição e da posição em Hegel. Né? Das melhores não, sem sombra de dúvida a melhor coisa, ao menos que eu já li sobre essa questão. Né? Principalmente a primeira parte do texto, né, a segunda aula, há todas umas considerações sobre a proximidade entre dialética hegeliana e dialética marxista, que talvez não venham ao caso, pelo menos aqui no nosso curso, mas as primeiras páginas são extremamente ilustrativas, porque é lá que ele tenta desenvolver a ideia de que a dialética ela precisa de um conceito de significações obscuras. É um discurso onde nem todas as significações podem ser significações claras. Né? Você sabe um pouco aquela ideia clássica que aparece no Tratados do Wittgenstein. Né? Tudo aquilo que pode ser dito claramente. Né? Então, partindo daí, o texto do Rui é um pouco a defesa de que a dialética ela exige, de uma maneira ou de outra, o reconhecimento de um certo nível de significações, que são significações que não podem ser totalmente postas. Só podem ser pressupostas, ou seja, elas não podem ser totalmente clarificadas. Né? Isso no sentido de que elas respondem a um certo regime de disposição, que é um regime de disposição que não é da clareza absoluta. Então, a partir dessa ideia, ele vai tentar desenvolver o que isso significa, o que significa uma pressuposição que não pode ser imediatamente posta, né? Quais as consequências tirar disso, devem ser tiradas disso no interior de uma teoria da significação. Então, desenvolve, por exemplo, a ideia de significações fluidas, né, como elemento fundamental da dialética, muito em cima de algumas considerações que o Hegel faz sobre o caráter evanescente, né, da referência sobre a dialética e por aí vai. Então, é um texto que eu recomendo vivamente. Né. Ok, antes então de começar a aula de hoje, eu queria só fazer um pequeno resumo do que foi dito na aula passada. Né? Na aula passada, nós havíamos visto como Hegel partia, por um lado, da definição da essência como a verdade do ser, e, de outro, da compreensão da essência como reflexão. Dessa forma, a reflexão ela aparecia como a essencialidade que constitui o ser. Uma reflexão que transformava a essência, eu insisti nesse aspecto, em atividade, ou ainda em uma processualidade, isso é uma definição do Teunissen, né? Uma processualidade desprovida de substrato.
Como encerra uma regra, não tem essa data de hoje, Sim. eu sugeria que de repente eles assinassem numa folha, sulfite, e a gente anexar aqui, porque encerra. Porque como é uma reflexão, eu sugeria isso. Então acho que não precisa fazer Eu chamada. acho, Né? Todos vocês estão aprovados Todo por mundo. chamada. Né? Frequência. Porque a data aqui já... Tá. Deixa eu ver quem está aqui. Bem, confiram aí, deixa a lista aqui, por favor. Vocês façam uma conferência. Depois ele passa. Tá. Deixa lá, deixa cá. Fotografar bem, Então, como isso não é um curso sobre Kant, então vocês podem pegar isso aqui e assinar todas as chamadas. Fiquem tranquilos, vocês têm direito de mentir, não tem problema. Então, bem, como eu havia dito, eu havia insistido na aula passada que o cerne da definição hegeliana de essência passava pela compreensão da essência como reflexão. Dizer que a essência é reflexão significa dizer que a essência é atividade. Dizer que ela é atividade significa dizer que ela não é substrato. Ou seja, daí a ideia de uma... Por isso a definição do Toynes é uma definição precisa e muito feliz. A essência é uma processualidade desprovida de substrato. Vejam, essa proposição ela deveria ser compreendida não apenas como afirmação da reflexão, como posição das condições subjetivas para a constituição de tudo que é. Tudo que é determinado e tudo que é condicionado por um sujeito. Depois de dizer isso, que é essência reflexão, que a reflexão é atividade, a pergunta foi, mas afinal de contas, o que Hegel entende por reflexão? Porque nós temos uma visão, digamos assim, tradicional do que é reflexão, essa reflexão como a apreensão das condições subjetivas através da qual um objeto é aquilo que ele é. Ou seja, uma observação das operações internas, como dizia o Locke, observação das operações internas da mente, uma ideia derivada da observação das operações internas da mente, que diz respeito, se nós quisermos dar um passo a mais, que diz respeito à apreensão das condições subjetivas para a constituição de todo qualquer objeto da experiência. Ou seja, a reflexão parecer então como uma espécie de condição subjetiva. Só que toda a questão do Hegel, ao insistir na posição da essência como reflexão, é dizer a reflexão ela não é apenas uma posição das condições de possibilidade de tudo que é determinado, de tudo que é condicionado por um sujeito, mas ela aparece como um movimento do que é absoluto e do que é incondicionado. Enquanto o movimento do que é absoluto e do que é incondicionado, a reflexão deve ser inicialmente o aniquilamento do que serve de fundamento para o que é condicionado e para o que é finito. Ou seja, ela deve ser o aniquilamento de determinações produzidas através das operações do entendimento. Então, quer dizer, qual é então a grande contribuição interior dessa teoria da reflexão? Que a reflexão não é uma atividade do sujeito, né, como aparentemente seria o caso. A reflexão é um movimento interno das próprias coisas. As próprias coisas, de uma maneira ou de outra, elas se movimentam tal como a reflexão. E esse tal como não implica em simplesmente postular uma similaridade exterior, mas implica em dizer que a reflexão é um movimento que vai até as coisas e que internaliza as coisas no interior da consciência. Então vejam, é exatamente isso que nós vamos ver nesse capítulo fundamental que a gente começa hoje, que é o capítulo dedicado às determinações de reflexão. As determinações de reflexão, como vocês sabem, são três: a identidade, a diferença e a contradição.
Então, qual é a ideia fundamental do Hegel? É para entender a reflexão não apenas como uma operação do entendimento, mas para entender a reflexão como uma operação da razão. Então, é necessário, primeiro, de uma maneira ou de outra, fazer a crítica das operações do entendimento. Então, o primeiro passo da reflexão há uma natureza da reflexão como crítica do entendimento. A reflexão funciona no Hegel como um movimento de crítica às operações do entendimento. Então, por isso que as determinações de reflexão são determinações, na verdade, são processos através do qual nós modificamos o sentido dessas leis fundamentais do entendimento. Quais são as leis fundamentais do entendimento? São as leis, ditas leis originárias do pensar. O princípio de identidade, princípio de não contradição, princípio do terceiro excluído. Então há um movimento da reflexão que consiste em, de uma certa forma, por mais que isso pareça contraintuitivo, a ideia é exatamente essa, e consiste em, de uma forma ou de outra, aniquilar esses três princípios originários do pensar. Eu insisto nisso porque não sei se eu já disse isso para vocês. Eu lembro, por exemplo, eu estava exatamente na posição que vocês estão hoje, fazendo uma aula aqui nesse departamento, num curso de mestrado, um antigo professor, um professor realmente brilhante, que num dado momento afirmou, bem, em última instância, ninguém nunca colocou em questão o princípio de identidade e o princípio de não contradição. Ou seja, algumas coisas são absolutamente fundamentais para toda qualquer operação de pensar. Né? Eu lembro que, de maneira impertinente, eu fiz a pergunta, mas professor, o que o senhor acha do Hegel? Né? E a resposta foi, na próxima aula a gente discute. Né? E a próxima aula nunca chegou. Ou seja, por quê? Porque, de fato, a operação hegeliana é contraintuitiva por excelência. Né? O que significa isso, suspender o princípio de identidade e não contradição? Né? Como, vejam, não só como princípio do pensamento, porque não só como princípios lógicos, mas como princípios ontológicos, que dizem respeito a toda e qualquer possibilidade de ser. Né? Porque essa é a questão fundamental. Né? Esses princípios, eles não são simplesmente princípios lógicos, eles têm um peso ontológico. Então, o que significa suspender o peso ontológico desses princípios? Admitir que eles possam operar no interior de estruturas regionais das práticas diárias de conversação, mas que eles, em hipótese alguma, podem dizer algo sobre aquilo que tem dignidade ontológica. Então, é nesse ponto que nós podemos compreender melhor aquilo que o Hegel chama por reflexão especulativa. E como ela pode se impor como modo de apreensão do que é absoluto e do que é incondicionado. Bem, dessa forma, para o entendimento, essa reflexão especulativa própria à essência equivale, então, à pura negatividade. É nesse sentido que ela equivale à pura negatividade. Porque ela coloca em xeque aquilo que, para o entendimento, é simplesmente impossível de ser colocado em xeque. Daí porque o Hegel tem que dizer, as determinações da essência, ou seja, produzidas pela reflexão, têm um outro caráter do que as determinidades do ser. Essas determinações da essência são pura negatividade, porque elas anulam incessantemente todas as determinações próprias ao ser. E é pensando nessa força de corrosão própria à essência que o Hegel vai poder falar de natureza negativa da essência. Essa é uma proposição fundamental, porque se a essência tem uma natureza negativa, então ela vai ser um movimento de confrontação incessante com aquilo que aparece ao entendimento como indeterminado. E a fim de compreender melhor esse ponto, nós vamos acompanhar então o texto hegeliano até o momento
em que a reflexão ela aparece como a primeira determinação de reflexão, ou seja, ela aparece como identidade, imposição da identidade. E como vocês vão ver, todo o trabalho do Hegel é construir um outro conceito de identidade que não seja um conceito excludente. A identidade como exclusão da diversidade e da diferença. Que significa uma identidade que é, na verdade, a unidade, por mais que isso possa parecer um jogo de palavras, mas a ideia é muito importante, e significa uma identidade que é a unidade entre a identidade e a diferença. Bem, nós vimos na aula passada como esse movimento, ele começava a partir da tematização a respeito da aparência. E seguindo um esquema sugerido pelo Tony, eu mostrei na aula passada como a reflexão que parte da aparência engloba 4 proposições que são, no fundo, as teses fundamentais da lógica da essência. As proposições são: o ser é a aparência, a verdade do ser é a essência é o próprio aparecer em si mesmo, o aparecer da essência em si mesma é a reflexão. Bem, se nós nos perguntarmos, mais uma vez, sobre a maneira através da qual Hegel define aparência, nós vamos ter como resposta: a aparência é o negativo posto como negativo. Ou seja, a aparência é aquilo que afirma continuamente a sua nulidade. Um pouco como a finitude que na doutrina do ser era o que afirmava continuamente o seu caráter perecível e inessencial. Isso nos explica porque Hegel define a aparência como o não ser imediato. Não será imediato, né? É nicht das Sein, né? Unmittelbar nicht das Sein. Bem, a noção de imediaticidade, ela aparece aqui porque ela se refere ao fato da aparência ser aquilo que aparece de maneira imediata, ou seja, de maneira espontânea à consciência. Um aparecer imediato, indissociado da posição também imediata de um para além da aparência. Ou seja, o que aparece à consciência. O que aparece à consciência quanto aparência é uma nulidade que indica um para além. Apreender algo na dimensão do aparecer como aparência implica em apreender ao mesmo tempo a inessencialidade do que me aparece e um para além do que me aparece. Veja, em um para além no qual se alojaria então a essência. Bem, nós vimos na aula passada como a relação entre aparência e essência seguia de perto a maneira com que o Hegel pensava a relação entre infinito potencial e infinito atual. Eu sugeri compreender esse ponto da seguinte forma: a própria noção da aparência como aparência pressupõe algo. Ela pressupõe, in absência, a realidade do que nega a aparência. Pressupõe que falta, no domínio do aparecer, essa realidade que nega a aparência. A reflexão vai ser, pois, o esforço de pôr tal pressuposição, de dar existência a essa realidade. Mas então nós devemos nos perguntar: o que é exatamente o objeto dessa pressuposição? Porque é certo que a revelação da essência das coisas, ou seja, da essência do que se dá na aparência, não é outra coisa, segundo Hegel, do que a revelação do movimento que as constitui a aparência. Ela não é a revelação de um para além da aparência, mas seria mesmo tentado a dizer de um para quem. A aparência não é dada, ela é constituída. Mas a questão fundamental é compreender o que Hegel entende exatamente por constituição. O que significa esse pressuposto que constitui a aparência?
A essência constitui a aparência através de princípios, através de leis, através de formas, que determinam previamente a dimensão do que aparece, ou seja, que não aparece imediatamente. Ou a essência constitui a aparência através de algo como um processo, onde a aparência é posta como um momento a ser superado, um momento a ser dissolvido. Um processo que, por ser tentativa de posição de uma totalidade de relações impensável no entendimento, eu gostaria de trabalhar melhor essa ideia hoje, através da questão da dialética da pressuposição e da posição, só aparece como fragilização incessante de tudo que é posto pelo entendimento, ou seja, de tudo que é finito. E, sem dúvida, esse é o caso, o segundo caso, é o que nós encontramos em Hegel. Né? E, dessa forma, eu havia dito que se o aparecer da essência em si mesma é a reflexão, essa reflexão só pode pôr a essência ao constituir uma determinidade que seja em si natureza negativa. E esse é um ponto que vai ficar mais claro através da exposição hegeliana a respeito do movimento da reflexão. Então eu gostaria de trabalhar melhor esse ponto na aula de hoje. E isso foi o que nós vimos na aula passada. Vou saber se alguém ficou com alguma questão da aula passada. Alguma necessidade de explicação. Tudo ficou claro, então. Tá. O que não ficou claro? Também é uma pergunta muito básica. Quando a reflexão é posta como atividade, eu leio, mas não fica claro qual é o locus dessa atividade. Ainda que isso diga que seja as próprias coisas. Porque, por outro lado, as coisas já são um desdobramento dos conceitos. Então, eu não consigo perceber, enfim, eu produzi verbalmente, mas não sei se eu consigo entender mesmo. O que isso significa? Sim. Pois é, então, só uma questão. Essas questões são as melhores. Né? Desde o início do curso eu havia dito para vocês que não me importo nem um pouco com as questões aparentemente mais simples. Na verdade, normalmente elas são as mais complicadas de serem respondidas. Então daí vem, inclusive, uma certa astúcia de professor de tentar desqualificar as questões mais simples, porque sendo elas mais complicadas no fim, então você já se exime de ter que responder. Tá? Então, ou seja, o que significa dizer que a reflexão não é só o movimento do sujeito, mas é o movimento das próprias coisas. Né? De fato, essa me parece uma questão fundamental para entender tudo que vai vir daqui para frente. Né? A gente compreende tacitamente o que significa dizer a reflexão é uma operação da mente sobre si mesma. Né? Operação da mente sobre si mesmo, em que sentido? A reflexão é a autoapreensão das próprias operações da consciência. Então eu inspeciono minhas próprias operações. Né? Daí, inclusive, essa metáfora especular da reflexão. Né? Ou seja, que está totalmente vinculada, por sua vez, a essa ideia da consciência como uma casa de espelhos. Né? Uma casa de espelhos onde, como dizia o Paul Valéry, nesse belíssimo poema, A Jovem Faca, eu me vejo me vendo. Eu me auto-apreendo. Esse processo significa o quê? A reflexão é a inspeção da mente em relação às suas próprias operações. Então, claro que nós podemos dar uma leitura, não só isso, mas uma leitura idealista dessa ideia de reflexão, dizendo que a reflexão é essa apreensão dos modos de constituição dos objetos da experiência. Já aqui, os modos de constituição dos objetos da experiência são dados pelo próprio sujeito. Não o sujeito empírico, não o sujeito transcendental. Então poderia chegar até aqui, sem precisar ser hegeliano. Dizer, de fato, a reflexão constitui os objetos da experiência. Ela produz os objetos da experiência. Certo? Mas esses objetos da experiência são, bem, os objetos reduzidos à sua condição de fenômeno.
Exato, de representações, né? As representações, não necessariamente representações do sujeito psicológico, mas representações do entendimento. Qual que é o dado hegeliano? O que é necessário aceitar a mais, para aceitar a perspectiva hegeliana? A perspectiva hegeliana consiste em dizer, nesse contexto, a reflexão, ela me dá o acesso ao modo de constituição de tudo que é condicionado, de tudo que é finito. Tudo que é condicionado pelo sujeito, porque é o que aparece ao sujeito, mesmo que não seja o sujeito psicológico, né? É o que aparece ao sujeito. E tudo que é finito, ou seja, tudo aquilo que se submete a um regime de categorização, né? Que é fundamentalmente vinculado às operações da representação. E a representação, ela é limitada, ela limita os seus objetos, ela unifica os seus objetos, ela determina os seus objetos. Né? Ou seja, eu tenho aqui uma versão, vejo, subjetiva do que é a atividade da reflexão. Reflexão como o modo de apreensão, né, daquilo que constitui tudo que é determinado e tudo que é finito. Agora, o que é necessário para admitir a afirmação? Não, mas a reflexão, ela pode ser também a apreensão do que é absoluto. Absoluto em que sentido? Absoluto no sentido, essa é uma bela questão. O que significa o termo absoluto quando Hegel fala de absoluto? Normalmente ele tem como sinônimo incondicionado. Então o que significa uma reflexão que é capaz de apreender o que é incondicionado, ou seja, não é condicionado pela perspectiva de um sujeito constituinte. É incondicionado. E por isso, por não ser condicionado pela perspectiva de um sujeito constituinte, é infinito. Então, em que condições a reflexão pode ser a apreensão do que é incondicionado, do que é infinito? Essa é a questão. Agora, como se passa dessa proposição, a reflexão é o movimento das próprias coisas? Vai ser necessário ao Hegel mostrar, como é que ele faz essa passagem? Da seguinte maneira, vai tentar mostrar. Há um processo através do qual, no interior da própria consciência de si, a consciência de si, ela não se apreende mais como uma consciência imediata. Ela só pode se apreender a partir do momento em que ela se cinge. Ela só pode se apreender a partir do momento em que ela tem que admitir proposições contraditórias, como, por exemplo, que ela apreende a ela mesma, mas ela apreende-se como um outro. Ela introduz na sua própria identidade, né, uma espécie de obscuridade no seu modo de apreensão. E qual é a estratégia hegeliana? É dizer, esse mesmo processo equivale ao processo que a consciência tem na sua confrontação com as coisas. Ou seja, é um pouco dizer, a distância que a consciência vai ter em relação a si mesma equivale à distância que a consciência vai ter em relação às coisas. Esses dois processos são equivalentes, eles são similares. Enquanto processos similares, então o Hegel vai poder dizer, bem, o movimento no interior da própria consciência vai ser o mesmo movimento, mesma natureza do movimento de confrontação da consciência e as coisas. Quer dizer, a saída é relativamente astuta, porque consiste nisso. Você precisa admitir uma simetria. Essa é a questão. A simetria basicamente é o seguinte. O sujeito e o objeto. Normalmente nós dizemos o que é reflexão. A reflexão é um julgamento através do qual eu posso subsumir, eu posso aplicar a estrutura do sujeito ao mundo dos objetos. Esse movimento que vai do sujeito ao objeto vai ser um movimento
diz o Hegel, estruturalmente similar ao movimento que vai do sujeito ao sujeito. Duas maneiras de você compreender isso. Você dizendo, não há movimento aqui, então não há movimento aqui. Não há movimento aqui porque nós vamos aqui do mesmo ao mesmo. Então não há movimento aqui. Bem, isso tem um nome, isso significa idealismo absoluto. A velha crítica contra a dialética hegeliana ao afirmar é um idealismo absoluto. Significa o quê? Quem não montar esse paralelismo? Isso foi um truque. Um truque por quê? Porque não há movimento do sujeito ao sujeito. Desde o início, a identidade está posta. Então, logo, não há movimento entre sujeito e objeto. No entanto, há uma segunda forma de se compreender isso. Consiste em dizer, entre o sujeito e o sujeito em si mesmo, há uma distância infinita. No entanto, apreensível. Essa distância, ela é a mesma que vai do sujeito ao objeto. Porque o sujeito encontra em si mesmo uma opacidade que é da mesma natureza da opacidade que ele encontra nas coisas. Então, ao conseguir se fundamentar, ele também fundamenta o seu modo de relação às coisas. Eu diria que essa é a verdadeira estratégia hegeliana. É dessa maneira que nós devemos entender, por exemplo, essa proposição que eu havia trazido para vocês do comentador hegeliano, Robert Wendell, né, que era o movimento interno ao eu é idêntico ao movimento das coisas. Mas esse sujeito não é só o eu, né? Não, exato. Aí aqui fica mais difícil, porque não é só o eu, porque normalmente nós identificamos a figura do sujeito a partir desse operador que nós chamamos eu. Né? É toda uma questão. O que significa eu? É uma belíssima questão. Né? Então, o que significa pensar toda a experiência no interior do sujeito sobre a figura do eu. Porque, afinal de contas, o que é o eu? E essa não é uma pergunta tão difícil de responder, quanto possa parecer. Porque o eu tem uma função muito precisa no interior, não só da teoria do conhecimento, como sujeito do conhecimento, mas mesmo como sujeito psicológico. Né? Sua função ele é um princípio de unidade. O eu é o princípio de unidade da experiência, o que permite unificar a experiência, não só a experiência no sentido interno, mas é o que me permite derivar o princípio de ligação para constituir as representações de objeto. Então, toda a questão é o que significa pensar uma atividade subjetiva quando eu já não penso mais a partir da figura do eu. Mas é por isso que o sujeito hegeliano nunca foi a consciência. Em nenhum momento, por isso já começa por aí, já havia dito isso para vocês em algum momento do curso. Quer dizer, por isso já começa por aí a impossibilidade da filosofia hegeliana ser uma filosofia da consciência. A consciência nunca foi o sujeito hegeliano. O sujeito hegeliano é o espírito, que não é uma consciência hipostasiada, que não é simplesmente uma consciência absolutizada, que na verdade o espírito é um modo, tal como eu, o espírito é um modo de organização dos objetos da experiência. Só que agora já não mais pensado sobre a figura da unidade. Dessa unidade, dessa identidade imediata que eu derivo, certo, do eu como uma experiência subjetiva. Então, isso me parece um dado importante. O que esse capítulo sobre as determinações de reflexão vai tentar fazer? No fundo, o capítulo sobre as determinações de reflexão é o capítulo fundamental para que vocês possam entender o que significa o conceito hegeliano de espírito. Porque o que é uma identidade que já não é mais exatamente a figura da unidade, que é a unidade entre a diferença e a identidade.
que no fundo é a condição lógica para a compreensão desse conceito fenomenológico, que é o conceito de espírito. Eu diria, então, que esse mútuo é essa opacidade? Sim, mas veja, não é por outra razão que o Hegel vai, uma das primeiras coisas que o Hegel vai fazer na filosofia do espírito é uma descrição do processo de constituição do eu, mas um processo não solipsista de constituição do eu. É um processo, uma espécie de gênese social, se nós quisermos, porque, afinal de contas, trata-se de uma espécie de grande estrutura de toda a sociabilidade possível, uma gênese social da figura do eu através dessa interação fundamental entre eu e o outro. O que significa? Aí tem toda uma questão muito importante. O que significa essa experiência do outro? Do ponto de vista não só fenomenológico, mas do ponto de vista da constituição de uma instância que tem uma função, para o Hegel, tem uma função mesmo ontológica. Então, você não poder incluir objeto. Mas veja, toda a questão o que é uma questão importante, que é no interior dessa gênese da individuação, dos modos de individuação. O que significa outro? O que é o outro? Porque, por mais que isso possa parecer, isso não é algo absoluto, não é algo imediatamente evidente. O que é o outro? É simplesmente esse que está diante de mim, né, e que responde a mim da maneira como eu espero? Ou é esse ou isso que descentra a minha perspectiva de apreensão de mim mesmo e do mundo dos meus objetos? E por descentrar a minha perspectiva, de uma certa maneira, não se trata simplesmente de uma alteridade, certo? Mas trata-se de um processo que coloca em xeque, que fragiliza a minha própria perspectiva. Da reflexão. Exato, exato. O que significa, então? Vejam. Por que não da alteridade? Por que não alteridade? Porque a figura da alteridade, ela é ambígua no seu valor. Vejam só uma coisa. Quando Hegel vai definir reflexão, ele define reflexão mais ou menos da seguinte forma. Reflexão é essa relação a si através do ser outro. Essa mesma definição Hegel utiliza em várias situações. É a definição que ele dá para a experiência, é a definição que ele dá para a consciência de si, e aí é um dado muito peculiar, é a definição que ele dá para amor, como um modo de relação intersubjetiva. Agora, por que essa sobreposição? Porque trata-se, na verdade, de insistir que a reflexão é uma espécie de uma certa forma, uma base lógica para uma série de operações que vão ganhar relevância, por exemplo, na descrição fenomenológica do processo de formação da consciência. Quando a consciência ela se relaciona ao outro, ela opera uma reflexão. Quando a consciência ela constitui uma relação intersubjetiva, ela opera uma reflexão. Quando a consciência constitui uma relação amorosa, ela opera uma reflexão. Porque há essa relação que não é simplesmente relação ao outro, mas é uma relação onde a própria ideia de relação ela é interna à definição de cada um dos termos. Não se trata de dois termos que são definidos fora da relação, mas trata de termos que se definem no interior da relação. E por se definirem no interior da relação, eles são constituídos pela relação. E por serem constituídos pela relação, eles ganham então sentido só no interior da relação. Agora, veja, a figura da alteridade, a princípio ela parte sempre dessa ideia, eu tenho dois termos que devem ser reconhecidos em sua alteridade. Mas no caso da filosofia hegeliana, a relação sempre é anterior à definição dos termos. A relação constitui os termos. Então, por isso o Hegel pode falar, é uma alteridade que não é alteridade nenhuma. Porque a identidade de cada um se remete ao mesmo processo. Não é por outra razão que um dos xingamentos, os primeiros xingamentos contra o Hegel era o Hegel espinosista.
Porque o que eles tinham em mente? É uma espécie de univocidade, né, a qual todo objeto se refere. E essa univocidade constitui todos os objetos. Ela é anterior a todos os objetos. Ela nasce junto, de uma certa forma. Então, por isso que a ideia da alteridade é uma ideia incompleta. Porque é uma alteridade que, em última instância, não é uma alteridade nenhuma. Porque todos os termos da relação se referem à mesma relação. Daí por quê? Mas aí a questão interessante, mas quem é o sujeito? Que diferença é essa que você fala nessa capacidade? O sujeito é a própria relação. Mas essa é toda a questão dele. Quem é o sujeito? Ou seja, aquele que opera o processo, aquele que age. O que opera o processo não são os termos da relação, é a relação. É a passagem. Aquilo, veja, no sentido de que, daí porque o verdadeiro sujeito do processo, por isso que o Hegel precisa criar essa figura do sujeito que não é a consciência. O verdadeiro sujeito do processo é o espírito, não é a consciência. O que cabe à consciência? A consciência cabe uma ilusão de achar que é ela que age, que se autodetermina, ou cabe a situação de que ela se reconhece como momento do espírito. Então ela percebe em cada um dos seus atos, em cada uma das suas ações, a presença imediata de uma multiplicidade que é pensada sob a figura do espírito. E é muito diferente você agir se compreendendo como um indivíduo, uma individualidade, e você agir compreendendo em cada um dos seus gestos a presença de uma multiplicidade que se desdobra no tempo. Se desdobrar no tempo, ela se atualiza em cada um dos gestos dos indivíduos. E esse segundo caso, de fato, o caso tal como eu penso. Fica um pouco mais claro isso? Só para complementar para mim. André, você falando o tempo todo, eu fico me vendo a cabeça Lacan. E a ideia do espírito que você colocou no Hegel diz, se assemelha em algum sentido ao sujeito ordenando? Não, se você quisesse fazer uma passagem, eu poderia dizer assim, algo que deveria estar no lugar da ideia de estrutura. Só que aí é toda uma série de... Não, se queria fazer essa passagem, a ideia seria um pouco próxima disso. O que deveria estar no lugar da ideia de estrutura. Só que é uma série de questões extremamente interessantes que a estrutura é uma série. O espírito nunca é a atualização de uma série. O espírito são múltiplas séries que se atualizam ao mesmo tempo. Daí por quê? Isso fica mais fácil você pensar, por exemplo, da maneira como Hegel compreende a experiência histórico-temporal. A experiência histórico-temporal implica em diversas séries que se atualizam ao mesmo tempo. Isso implica então que cada gestualidade que se reconhece com esse espírito, ela deve atualizar uma multiplicidade de séries de acontecimentos passados que, de uma certa maneira, não terminaram. Então, se tem alguma coisa tipicamente hegeliana, os acontecimentos não determinam. Quer dizer, o que fez alguns críticos falarem bem, mas o Hegel traz uma ideia de história que é uma história desprovida de acontecimentos. Em última instância, nada acontece. Eu diria que você pode ler isso de outra forma. Na verdade, é uma história onde nada para de acontecer. Ou seja, todos os acontecimentos continuam ressoando até o fim. E as ações da consciência nada mais são do que a atualização de uma contração temporal. Ela contrai, ela atualiza no tempo uma série de séries que dizem respeito a acontecimentos de outro tempo. Ou seja, daí ela alarga a noção de presente, ela narra a noção de presente, e ela suspende de uma certa maneira a própria a noção instantaneísta de presente.
Bem, queria só fazer umas considerações sobre a noção de posição e pressuposição, talvez isso permita uma compreensão mais clara. Né? Vejam, nós já sabemos que para o Hegel, a reflexão, enquanto movimento próprio da essência, não pode ser compreendida apenas como a posição das condições subjetivas para a constituição de tudo que é determinado e condicionado por um sujeito. Ele é um movimento de apreensão intelectual do que é absoluto e por isso mesmo incondicionado. Um movimento através do qual a reflexão constrói uma identidade com esse absoluto que é o objeto do pensamento. No entanto, como já dizia o jovem Hegel, e aqui eu cito a diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e Schelling, a especulação eleva à consciência a identidade sem consciência para o são entendimento humano. Ou seja, a reflexão especulativa traz para a consciência uma identidade que para o entendimento humano é sem consciência, ou seja, é impossível. Ou ela constrói uma identidade consciente que é necessariamente oposto à consciência do entendimento comum. Uma unificação do separado que é para o entendimento um horror. Ou seja, a identidade construída pela reflexão especulativa é motivo de horror para o entendimento. Para o entendimento, essa unidade é, eu cito Hegel, o movimento do nada ao nada e daí de volta a si mesmo. Por sua vez, para a especulação, o movimento reflexivo vai ser o outro, diz o Hegel, como negação em si, que apenas como negação que se relaciona a si tem um ser. Essa é uma maneira de dizer que a reflexão é um modo de mediação tal que cada um dos termos da passagem é presente no outro, de forma que o movimento é ao mesmo tempo movimento e não movimento, ir para além e permanecer no lugar. A fim de expor a natureza desse movimento, Hegel apresenta então a sua tríade: reflexão ponente, reflexão exterior e reflexão determinante. Ou seja, a reflexão é um movimento que tem 3 momentos. Esses 3 momentos da reflexão são reflexão ponente, exterior e determinante. Toda reflexão tem esses 3 momentos. Dessa forma, Hegel procura mostrar como a reflexão ela parte da posição da aparência como imediaticidade que ela encontra como ser posto. No primeiro momento, a reflexão ponente. A reflexão encontra um imediato. Que o Hegel diz um Gesetzsein, né? Um ser posto. Esse começo, no entanto, é um falso começo. Porque a partir do momento em que ela se engaja na reflexão, o pensar põe a coisa. Então ele não encontra. Ele encontra aquilo que ele mesmo pôs. Como a coisa não tem consistência própria, o pensar põe a coisa a partir de pressupostos que se dão em algo como ele chama de um Hintergrund. Eu havia dito para vocês, a melhor tradução em português é uma palavra inglesa, né? Background. Né? Bem, pano de fundo não é ruim. Background de fato é melhor. Né? Então vejam, como a coisa não tem consistência própria, toda a experiência da reflexão, ela parte do imediato para compreender que o imediato não é imediato. O imediato não é um começo, é um falso começo. O imediato foi posto pela própria reflexão. Então, toda a questão da experiência vai ser por aquilo que ela pressupõe. Ou seja, ela encontrou o imediato, na verdade, ela pôs o imediato a partir de uma pressuposição. Ela constituiu a partir de um pressuposto. Então, o que significa experiência? Então, significa pôr esse pressuposto. Explicitar o que está implícito. Pôr seus pressupostos e, com isso, superar no sentido de negar
a imediaticidade aparente do que foi posto. Negar a aparência de dado. Essa é exatamente a síntese do movimento reflexivo segundo Hegel. O que é a reflexão, segundo Hegel? Reflexão é o ato de pôr os pressupostos. Pôr os pressupostos de toda e qualquer experiência. Mas pôr os pressupostos, você vai ver, é uma operação um pouco mais complicada do que possa parecer, pode parecer um simples desvelamento dos pressupostos. É um pouco mais complicado. Primeiro, o que significa esse termo tão importante nesse contexto? Setzen, né? Ou seja, pôr. Né? Pôr significa... pôr é pensado aqui no sentido muito próximo de representar. No fundo a ideia é essa, representar. Né? Não é por outra razão que o próprio termo vorstellen significa, em última instância, pôr diante de si, dispor diante de si. Então, bem, o que significa representar os pressupostos da representação? Mas veja, na verdade, toda a questão inicial do Hegel é mostrar como a posição é, na verdade, uma ocasião para que as pressuposições se explicitem, se manifestem. Então, qual é a primeira condição? A primeira condição é, de uma certa maneira, quebrar a ilusão do objeto. E compreender o processo. A primeira experiência, o objeto é uma ilusão. Por que o objeto é uma ilusão? Porque ele é a sedimentação de um processo. Então toda a questão é pôr o processo, compreender o processo. No entanto, vocês percebem como até aqui você tem toda uma certa tradição marxista que se apropriou de maneira muito clara, né, da ideia hegeliana de reflexão. Quer dizer, que no fundo, essa é uma das versões, né, do que você encontra, por exemplo, de crítica em alguns textos do Marx. O que significa crítica? Pôr os pressupostos. Quebrar a ilusão do dado, quebrar a ilusão do imediato e mostrar, não, o dado ele é uma constituição de um processo. Então toda a questão é apreender o processo. Por que isso me aparece como dado? Exato. Então mostrar como o imediato, no fundo, é fruto de uma mediação. Toda a questão é pôr a mediação. No entanto, há alguns complicadores bastante interessantes do Hegel, que é o seguinte: esse processo de pôr as pressuposições, ele é sempre insuficiente. Por que ele é sempre insuficiente? Porque ele é marcado pela expulsão contínua de si em relação a si mesmo. Por isso o movimento reflexivo aparece, diz o Hegel, como um rechaço absoluto em si mesmo. Essa expulsão pode ser compreendida da seguinte forma. Essa é uma das possibilidades de compreensão. Há outras, eu reconheço, mas essa talvez seja mais operacional. Explicitar os pressupostos não é apenas uma operação de expor os princípios e leis que ordenam os modos da atividade posicional da consciência. Da maneira, por exemplo, como eu digo, bem, então eu vou expor as leis fundamentais do princípio histórico que demonstram, então, afinal de contas, por que os objetos têm tais constituição, tem uma tal e tal constituição nesse momento histórico. Ou seja, eu vou aprender as leis, os princípios da atividade posicional da consciência. Explicitar os pressupostos do Hegel não significa só isso, embora em alguns contextos signifique exatamente isso. Mas vejam, sendo a consciência o princípio da unidade que ela encontra nos objetos e que permite a própria constituição do campo determinado pela atividade posicional, pôr os pressupostos implica pôr a si mesma a partir de si mesma. Implica pôr a si mesma a partir de um modo de determinação cujo fundamento encontra-se exatamente nela mesma. Essa auto-objetivação necessária para a consistência do movimento de pôr os pressupostos
indicaria um impasse próprio a um pensamento como o pensamento hegeliano, onde toda reflexão é a autorreflexão da consciência de si. Ou seja, esse é um tipo de crítica que é a crítica do Dieter Heinrich. A crítica do Heinrich é basicamente essa. Ele diz, bem, então um impasse aqui. Porque pôr os pressupostos, no caso do idealismo hegeliano, significa que a consciência deve pôr a si mesma a partir de si mesma. Por quê? Porque a consciência é o princípio de constituição dos objetos. Então, sendo assim, então, ela deve se auto-apreender a si mesma através do movimento de reflexão. Mas ela deve apreender a partir de si mesma. Ela deve se auto-objetificar. Ou seja, um pouco como se ela tem que se dividir. Ela se coloca diante de si mesma. Daí porque alguns comentadores vão dizer que a reflexão em Hegel, eu cito Biard, não pode pôr uma determinação sem se pressupor a si mesma ou retornar a si mesma sem apoiar-se nesse pressuposto que, no entanto, é o resultado da sua própria atividade posicional. Ou seja, ao pôr-se a partir de si mesmo, a consciência produz uma atividade circular, que é atividade nenhuma. Porque ela produz uma determinação que, de uma certa forma, já estava desde o início produzida. Isso, se nós não quisermos dizer, simplesmente, que a autorreflexão é necessariamente a produção de uma cisão. Aí a coisa começa a ficar interessante. Uma cisão através da qual eu tenho experiência de algo que nunca é posto enquanto tal, presente enquanto tal na transparência do eu atual. O que acontece aqui? Acontece mais ou menos a seguinte questão. Se a consciência ela se põe para si mesma, já que todo ato de reflexão é o ato de explicitar os pressupostos de constituição daquilo que me aparece como imediato. Eu vou explicitar o modo de constituição do imediato. Explicitar o modo de constituição do imediato significa, por exemplo, desvelar os princípios e leis que constituíram a aparência do imediato. A aparência do dado. No entanto, de uma perspectiva idealista, qual é o princípio e lei que constitui o dado? É a própria consciência. A subjetividade constituinte que constitui o dado. Então, o que significa eu pôr os pressupostos? Significa eu colocar diante, apreender, colocar numa posição de posição aquilo que é o pressuposto, que é a própria consciência. Eu coloco para a consciência, eu apreendo a consciência a partir da consciência. Eu apreendo, só é possível de que forma? Dizendo que, na verdade, não aconteceu nada. Não aconteceu nada por quê? Não aconteceu nada porque a maneira com que eu estou pondo a consciência já estava desde o início pressuposto na própria consciência. Ou seja, então, a ação é ação nenhuma. No sentido de que não há atividade alguma. Aquilo que está sendo posto e aprendido já estava pressuposto desde o início. Então, mas aí tem um dado muito interessante que é o seguinte. O que significa essa relação pressuposição-posição? Uma maneira de nós compreendermos essa relação é retomando a distinção clássica entre potência e ato. E, de fato, o Hegel pensa um pouco nessa distinção ao falar da relação entre pressuposição e posição. Posição, ato, pressuposição, potência. Mas vejam, o que é interessante é que o que está na posição de potência não pode ser uma mera imagem do que está em ato. E aqui eu traria, talvez, um dos filósofos que melhor compreendeu essa questão foi o Deleuze.
Um belíssimo texto chama Platão no Simulacro. Ele vai falar o que significa fundar. Né? Ele vai falar sobre essa distinção de potência e ato. Bem, eu posso dizer que a potência é um possível e o ato é um real. Só que nesse processo, o que é o possível? É a imagem do real. O que é o possível? É o real não atualizado. O que é a potência? É aquilo que não está atualizado no ato, mas que, no entanto, funciona à imagem e semelhança do que está em ato. Então, uma relação entre os dois, potência e ato, uma relação de semelhança. A potência é claro que eu poderia dizer, mas a potência ela sempre tem algo a mais do que o ato. Não. Mas ela tem algo a mais do que o ato, porque ela, de uma certa maneira, ela guarda já todas as atualizações possíveis do ato, mas como quem guarda um álbum de imagens, como quem guarda um álbum de fotos de todas as atuações possíveis do ato. Há uma relação de semelhança onde um é a imagem do outro. Agora, o que é interessante no caso do Hegel é que a relação entre posição e pressuposição não é uma relação de semelhança, é uma relação de contradição. Há uma relação de contradição entre a pressuposição e a posição. O que isso significa? Por quê? Essa é uma ótima questão. Porque, veja, não se trata de uma relação, essa relação pressuposição e posição, uma relação de possível e de real. Posição é aquilo que é real, é pressuposição é aquilo que é possível. Né? Veja, há duas maneiras de nós compreendermos melhor esse ponto, que é um ponto central. Essa relação entre pressuposição e posição é uma relação de contradição, é porque aquilo que está virtualmente na pressuposição só se atualiza anulando o que está posto, da forma tal como está posto. Por exemplo, eu posso pensar que o que é pressuposto é uma virtualidade tal que faz com que o que está posto sempre negue o pressuposto. Um exemplo muito interessante, um exemplo que o Rui Fausto trabalha. Tem um livro do Pierre Clastres, vocês devem conhecer, que chama Sociedade contra o Estado, que é um livro onde, por exemplo, Clastres vai insistir que sociedades tribais se organizam a partir de uma luta contra o inexistente, que é essa noção de organização sócio. Por isso é através do Estado, da centralização e da hierarquia do Estado. O que significa ela luta contra o inexistente? Porque todas as condições para a constituição do Estado estão presentes, mas o Estado não se constitui. O Estado não existe. É um pressuposto nesse sentido. Agora, é um dado interessante porque ele vai tentar defender o Clastres dizendo, bem, vários criticaram Clastres por tentar compreender as sociedades tribais a partir de um princípio que é inexistente nessa sociedade, que é a ideia do Estado. Ele vai falar, não, mas a questão é, elas se organizam a partir da negação do inexistente. Elas se organizam a partir da necessidade de negar aquilo que todos os elementos estão postos, estão lá, mas não está posto. Então, ou seja, essa ideia de um inexistente que é um pressuposto, mas é um pressuposto virtual, que organiza o próprio sentido do posto, mas como uma contradição em relação àquilo que está posto. É algo muito próximo do que o Hegel tem em mente. Quer dizer, o que está posto se organiza contra algo que, em última instância, é virtual, inexistente. No entanto, bem, é inexistente por quê? Mas, por outro lado, insiste algo que não existe.
Ok, isso é um trocadilho infame, mas vocês não vão esquecer jamais. Né? Quer dizer, algo que não existe no sentido forte do termo, mas que insiste a todo momento. E essa insistência da pressuposição, né, que faz então com que a posição se relacione de maneira negativa a alguma coisa que, no entanto, é o seu pressuposto, ou seja, lhe é interno. E se sendo interno, o processo vai do mesmo ao mesmo. Vai do mesmo àquilo que lhe constitui e que é a sua essência. Você percebe? A relação, aí é a coisa muito interessante. A relação da essência, a relação à essência já não é mais nenhuma relação de emanação, já não é mais uma relação de semelhança, já não é mais uma relação da essência como imagem do que se dá como real. A relação é uma relação de negação, é uma relação de contradição. Contradição porque é interna. Essa é uma maneira que a gente pode compreender o que significa, em última instância, uma pressuposição que nunca pode ser posta, sem anular o que é posto. Quer dizer, qual a ideia do Hegel? Isso vale, de uma certa maneira, certo? Vale da mesma maneira que a relação, por exemplo, entre o infinito e o finito. Porque essa relação entre o infinito e o finito é uma relação que vai aparecer mais à frente quando for questão do fundamento. Onde o Hegel vai colocar a mesma questão, que não é por outra razão que a dialética da doutrina da essência vai trazer noções de reflexão em direção ao problema do fundamento. E a questão do Hegel é, então, depois de feito todas essas considerações, o que significa fundar algo? A princípio, fundar algo significa estabelecer uma medida que me permita, então, dizer que algo tem um determinado valor, né? Ou seja, o fundamento é o que permite determinar o fundado. Então você tem uma relação entre os dois. Certo? Agora, que relação é essa? A relação entre fundamento e fundado é da mesma natureza que a relação posição-pressuposição. Então nós perguntamos sobre o fundamento das coisas. Certo? Nós perguntamos por aquilo que permite as coisas terem o valor que elas têm, terem o sentido que elas têm, terem a significação que elas têm. Agora, diz o Hegel, a relação entre fundamento e fundado não é uma relação de emanação. A relação de fundamento e fundado é uma relação de contradição. Por quê? Porque o fundamento, ele não aparece como uma simples imagem do fundado. Da mesma maneira como Deus é a imagem e semelhança do homem. O inverso. Bom, não vou entrar aqui em querellas bizantinas com vocês, porque vai fazer o menor sentido. Mas, veja, se não se trata de uma relação de semelhança, qual é a relação? Eu vou falar, a relação é de contradição, que é a de semelhança mais profunda entre que duas coisas podem ter. Por que é uma relação de semelhança mais profunda? Porque o fundamento é o domínio do infinito. E o fundado é o domínio da finitude. Porque o Hegel vai falar, da mesma maneira como nós dissemos lá na doutrina do ser, todo finito pressupõe o infinito. Mas veja que interessante como ele pressupõe. Ele pressupõe uma relação de exclusão, de negação. O seu pressuposto não é aquilo que lhe permite, ou lhe assegura. O pressuposto é aquilo que a todo momento insiste para lhe dissolver. Se o pressuposto é posto, o finito se dissolve. Deus vai falar a mesma coisa do fundamento e do fundado. Se o fundamento é posto, o fundado se dissolve. Porque o fundamento é o domínio da multiplicidade, de uma virtualidade, não de possíveis, mas de uma virtualidade que, de uma maneira ou de outra, só pode ser pensada através de uma fragilização das limitações das determinações do entendimento. Então, esse é um primeiro ponto, o que significa, então, essa dialética da pressuposição e da posição. Agora, o que significa os outros dois momentos da reflexão? Poderia acontecer alguma relação com o conceito de historicidade?
Sim, com certeza. E aí, no sentido de perspectivação do passado para o futuro, que vai se atualizando, mas sempre essa predisposição como uma virtualidade sobre o corpo, uma perspectivação do passado, que no momento que se torna, se põe, aí é a contradição, né? Porque não se realiza tal como foi pressuposto, tal como foi ritualmente perspectivado para o futuro. Veja, a resposta seria a seguinte: por que a experiência da historicidade é uma experiência do infinito para o Hegel? Por que o Hegel tem que pensar o tempo como domínio da infinitude e a temporalidade como historicidade? Quer dizer, o que há no conceito de historicidade do Hegel que, de uma forma ou de outra, realiza a sua ideia de infinitude? Porque realiza a sua ideia de absoluto, porque realiza a sua ideia de espírito. Vejam, o domínio da historicidade do Hegel não é exatamente o domínio das leis da história, dos princípios da história. No sentido de que a história determina uma série, né, e dessa série eu vou deduzindo cada um dos seus elementos. Então, cada uma dessas, uma espécie de série de linha reta, né, onde eu vou então deduzindo um do outro. Qual que é a experiência da história? O que significa viver no interior da historicidade? Essa me parece que é a verdadeira questão. O que significa um ser que admite a relação entre temporalidade e historicidade e que se compreende como vivendo no interior da historicidade? Um ser que vive no interior da historicidade é um ser que, de uma certa forma, se autoanula. Por que ele se autoanula? Porque ele deve compreender cada uma das suas ações não mais como ações de uma consciência individual, mas como ações de uma multiplicidade de acontecimentos temporais que não passam, que não cessam de durar. Se eles não passam, isso significa que, veja, eu tenho uma multiplicidade que não passa, ou seja, eu tenho uma multiplicidade de fatos no tempo, de acontecimentos, de instantes no tempo que não passam. No sentido, o que é o presente? O presente é a presença de uma multiplicidade de instantes que não passaram. Que é um pouco a noção de tempo de todo professor de filosofia. É a noção de tempo de historiador da filosofia. O que é a noção de tempo de historiador da filosofia? Consiste na proposição absurda de imaginar que a República do Platão ainda pode nos dizer alguma coisa sobre a situação política contemporânea. Agora, o que é fantástico é que muitas vezes a proposição não é assim tão absurda. O que nos permite a colocação da questão, afinal de contas, de que tempo nós estamos falando. De que noção de presente nós estamos falando. Se eu posso dizer que, em última instância, eu sou contemporâneo de uma história que não cessa de durar. Essa história, ou seja, como se a história, ao invés dela ser disposta em uma linha reta, ela vai se contraindo. Então, ela vai sendo, cada presente, ou seja, ela vai afundando um instante, Deleuze tinha um termo muito bom, só funciona em francês, effondrement, né? Porque tem a ideia da fundação, de fundar, fundar que é um afundar. Então ela vai afundando cada um dos instantes, por quê? Porque ela vai compactando. O que é a eternidade nesse sentido? A eternidade é exatamente essa ideia de eternidade. São instantes que nunca passam. Isso é um quadro para a gente. Mas essa é uma questão muito interessante. O que significa, por que você tem essa modificação de valor, tá, da relação da consciência com o seu processo histórico? Isso que para o Nietzsche aparece como o fardo, né? O fardo da consciência imersa e incapaz de suportar o peso do tempo da história, o Hegel é o contrário, tem um valor exatamente contrário. Né? No fundo, é aquilo que liberta a consciência da sua visão particular, aquilo que realiza a consciência enquanto espírito. Enquanto aquilo que realiza a consciência enquanto espírito é que permite a consciência sair dessa perspectiva que o Hegel utiliza o termo egoísmo nesse contexto, né? Para dizer não, mas tudo muda quando a consciência compreende então que na sua ação
age uma multidão. Na sua ação agem vários. Então, nesse sentido, de fato, tem uma relação muito interessante entre o conceito de infinitude e o conceito de historicidade. Bem, eu queria então só descrever o que o Hegel compreende como reflexão exterior e reflexão determinante, mas antes eu queria saber que horas são. Bem, pelo menos então reflexão exterior. Né? Então vejam, de uma certa forma, esse caminho, que é admitir que a autorreflexão é necessariamente a produção de uma cisão, esse é o caminho que Hegel assume ao dizer que os impasses da reflexão ponente nos levam necessariamente à reflexão exterior. Com isso, Hegel descarta peremptoriamente uma outra possibilidade, que seria de quebrar esse círculo vicioso através da postulação de uma espécie de aquém da reflexão. Um aquém da reflexão da consciência de si, uma saída que outra fenomenologia, que é a fenomenologia do século XX, vai constantemente utilizar. Da sua parte, Hegel prefere insistir na necessidade de reconhecer uma posição de exterioridade da reflexão da consciência em relação às suas próprias operações. E essa posição de exterioridade é o que o Hegel procura tematizar através da noção de reflexão exterior. Ou seja, a gente tenta opor os pressupostos. Né? Esse processo é um processo que produz uma contradição. Né? Então o Hegel diz, então, o que a reflexão faz? Ela se cinge. Então daí a reflexão exterior é o momento da cisão. Daí a ideia de reflexão exterior, o princípio da exterior. Né? E ao apresentar a reflexão exterior, Hegel expõe uma inversão. Porque se a reflexão ponente partia do posto como imediato, a reflexão exterior tem uma pressuposição imediata. Ou seja, os pressupostos da atividade da reflexão são aquilo que valem imediatamente como condição e como sentido. Por isso, Hegel pode dizer que a reflexão exterior é fundamentalmente um movimento de cisão no qual a determinação se duplica. Por um lado, duplica por quê? Porque por um lado, como pressuposto imediato, ou reflexão em si, e por outro, como reflexão relacionando-se negativamente a si, como se relacionasse ao não ser que aparece na posição do que é posto. Ou seja, ela se cinge entre pressuposição e posição. Só que agora, o que é imediato para ela não é mais o que imediatamente lhe aparece. O que é imediato para ela, no sentido de que imediatamente tem valor, é compreendido como condição, é o que é pressuposto. Ou seja, a impossibilidade da reflexão ponente por seus pressupostos resolve-se na cisão entre os pressupostos e algo que é posto, mas agora é posto como não ser. Inessencial. E tendo em vista que o Hegel pode dizer que a reflexão exterior é um silogismo dos dois termos, né? São mediados por uma relação que nunca consegue se pôr completamente. Essa impossibilidade fica mais clara quando o Hegel afirma ser a reflexão exterior o infinito na esfera do ser. Porque tal como o infinito na esfera do ser, tal como o infinito na esfera do ser nunca chegava a se atualizar devido à absolutização do finito como modo de ser, a reflexão exterior, o finito vale como primeiro, como real, e o infinito aparece como uma pressuposição presente na esfera da reflexão em si. E nesse sentido é claro que Hegel tem em mente o que nós poderíamos chamar de filosofias do entendimento. Eu cito aqui o Rui Fausto comentando: a reflexão exterior, que sucede à reflexão ponente, é um momento no qual se opera uma certa queda da reflexão na finitude. Ela corresponde precisamente às filosofias da reflexão finita. O entendimento parece então emergir na razão dialética.
que no plano da apresentação pura das três reflexões exige um terceiro momento, a negação da negação, a saber, a reflexão determinante. Bem, a fim de fornecer um exemplo do que compreende por reflexão exterior, Hegel recorre a Kant. Recorre a Kant e a sua noção da faculdade de julgar como o poder de subsumir o particular sobre o universal de uma regra e de uma lei. Vocês sabem. Kant então vai dizer, se o universal já é fornecido pelo entendimento e basta aplicar o universal ao particular, então a faculdade de julgar é uma faculdade determinante. Nós estamos diante de um uso apodítico da razão. Se o universal deve ser encontrado a partir do particular, então a faculdade de julgar é reflexionante. Nós estamos no domínio do uso hipotético da razão. Eu cito aqui o Kant, Crítica da Razão Pura. Se a razão é a faculdade de derivar o particular do geral, então o geral ou já é dado e certo em si, pelo que só exige a faculdade de julgar para operar a subsunção, e o particular é desse modo determinado necessariamente, e é o que eu denomino uso apodítico da razão, um juízo determinante, ou o geral só é considerado de uma maneira problemática e é uma simples ideia. O particular é certo, mas a generalidade da regra relativa a essa consequência ainda é um problema. Então afere-se pela regra diversos casos particulares, todos eles certos, para saber se deduzem dela e, se parecer que dela derivam todos os casos particulares que se possam indicar, conclui-se a universalidade da regra, e a partir dessa, todos os casos que não forem dados em si mesmos. E é o que eu denomino o uso hipotético da razão, mesmo reflexionando. Você parte do particular, você infere a regra universal. Então vejam, o que é interessante é que, ou seja, ele é um uso hipotético da razão, porque se trata de um uso regulador, que serve para conferir unidade aos conhecimentos particulares e assim aproximar a regra da universalidade. Qual que é a crítica do Hegel? Hegel tem uma maneira muito peculiar de reenviar essas duas formas de julgamento à mesma insuficiência. É uma insuficiência que consiste em relacionar-se ao imediato como a um dado, mudando apenas a localização do imediato, seja no universal, seja no particular. Ou seja, sua crítica, a crítica hegeliana, consiste em dizer que a posição do imediato implica na aceitação da natureza exterior da passagem. Se eu admito que o universal é dado, é imediatamente dado, então eu preciso do universal deduzir os particulares. Esse processo é um processo de aplicação ou subsunção. Se eu admito que o particular é imediatamente dado, eu preciso inferir a regra geral. Esse processo é um processo de aproximação. Hegel vai dizer que essas duas figuras são figuras insuficientes da passagem do universal ao particular. A subsunção, a aplicação ou a aproximação. Ou seja, então a crítica consiste em dizer que essas duas figuras implicam na aceitação da natureza exterior da passagem. São passagens exteriores. Seja sobre a forma da aplicação do universal ao particular, seja sobre a forma reguladora da aproximação do particular ao universal inferior. A relação dos momentos da reflexão especulativa entre si, essa relação não pode ser pensada nem como subsunção, nem como indução. No entanto, ou seja, essa relação entre pressuposição e posição, se quiser, não pode ser pensada nem como aplicação, nem como indução, nem como aproximação, utilizar o termo do Kant. Então, nesse contexto, é que a reflexão determinante vai ser apresentada para explicar, então, afinal de contas, como se pensa essa passagem.
Bem, se ela não é nenhuma aplicação, nenhuma aproximação, é porque na verdade a passagem é uma contradição. E toda a questão significa então que consiste em pensar essa passagem sobre a figura da contradição. E é isso que a reflexão determinante vai tentar pensar. Esse terceiro momento da reflexão. Bem, mas eu sugiro o seguinte. Não, sugiro terminar. Depois a gente passa para uma outra parte, na segunda parte. Então vejam, nesses contextos, em 5 minutos eu termino. A reflexão determinante, ela vai ser apresentada pelo Hegel como uma unidade entre a reflexão ponente e a exterior. O que isso significa? Significa o seguinte: se a reflexão exterior apenas explicita uma divisão e uma clivagem resultante dos impasses da reflexão ponente, então a reflexão determinante vai consistir em dizer que essa divisão do mesmo através da reflexão, que a consciência de si faz de si mesma, já é figura da unidade. Porque através dela, a consciência anulou toda a crença no acesso imediato ao dado. Seja esse dado posto ou puramente pressuposto. E esse é o processo fundamental, porque essa anulação da imediaticidade, ou antes, anulação dos modos imediatos da presença, já pode ser compreendida como manifestação da essência enquanto pura atividade, enquanto processo sem substrato. E essa é uma forma de dizer que o trabalho da reflexão é meramente negativo, ou se nós quisermos, é meramente crítico. Mas através, diríamos, é um processo meramente nihilista. Mas através dessa negatividade, coloca-se em circulação uma atividade que é modo da natureza negativa da essência se manifestar. O que é interessante, porque o que isso significa? Significa, em última instância, dizer que a dialética ela é necessariamente dialética negativa. Que é uma maneira de dizer que o movimento positivo racional da dialética não põe nada a mais. Ele simplesmente ressignifica. Ele ressignifica os termos da cisão. E com isso ele anula as distâncias. Como diz o Lebrun, eu cito, tal é a única surpresa que a passagem ao especulativo reserva. Essa lenta alteração que parece metamorfosear as palavras que usávamos anteriormente, sem que, no entanto, nós devamos renunciar a elas ou inventar outras. A referência é a Paciência do Conceito, página 114. Que ideia é essa? A ideia é o seguinte: o famoso terceiro movimento da dialética, o dito momento positivo racional, onde as feridas do espírito são curadas sem deixar cicatrizes. Esse movimento não acrescenta nada. O que nós temos? Temos um movimento onde, que é imediato, é criticado, mas ao ser criticado, a consciência tende a construir um outro imediato. Antes ela via oposto o dado como imediato, depois ela vai compreender os pressupostos, sejam elas as regras ou a noção universal, como imediato. Ao fazer a crítica, a dupla crítica do imediato, a essência pode se manifestar como atividade, sem substrato. Essa manifestação já é a unidade, já é a reconciliação. Ou seja, vocês percebem, o movimento não acrescenta em nada. A única coisa que eu faço é ressignificar os termos da cisão. Eu apenas digo, lá onde eu imaginava ter uma cisão, eu tenho, na verdade, a manifestação da natureza negativa da essência. Daí por quê? Quer dizer, o movimento da reflexão ele é um movimento meramente crítico. Ele critica os dois fundamentos. Ele critica as duas figuras da imediaticidade. Ao fazer isso, o movimento da reflexão termina o seu trabalho. Esse é o seu trabalho. Não há nada mais do que isso. O que fez com que, por exemplo, comentadores como Lebrun dissessem: o que é dialética? É um processo de dissolução
da linguagem da metafísica. Só, mais nada. Uma espécie de maneira de dizer que dissolve as ilusões de imediaticidade no interior dos conceitos legados para a metafísica. E com isso também dissolve as ilusões de imediaticidade de qualquer perspectiva empiricista mais brutal. Né? Então, daí porque ele vai dizer, essa é a única surpresa que a passagem do especulativo reserva. Uma lenta alteração das palavras. Lá onde eu lia cisão começa a significar reconciliação. Lá onde eu lia diferença, lá onde eu lia separação, eu começo a compreender reconciliação. E é tendo isso em mente que nós podemos entender a afirmação hegeliana, segundo a qual, na reflexão determinante, o posto corresponde ao Dasein, com a diferença de que o seu solo do posto é o ser, o solo do Dasein é o ser como essência, o solo do posto é o ser como essência, com pura negatividade. Porque nós vimos como o Dasein era a primeira categoria do ser determinado e qualitativamente diferenciado. Nós vimos lá na doutrina do ser. Né? No entanto, essa determinação do Dasein, por surgir diretamente do devir, nunca era uma determinação completa, totalmente limitada. Por isso o Dasein era o lugar privilegiado de uma contradição decisiva. Porque enquanto a existência concreta, o Dasein era algo limitado e finito. Sua limitação já se faz ouvir no seu próprio nome, Dasein, ou seja, o ser em um lugar certo. Essa referência ao espaço era fundamental, nós vimos. O Dasein é o ser cuja presença se dá nos moldes das coisas no espaço. No entanto, nós vimos como ele era ao mesmo tempo assombrado pela potência disruptiva do infinito qualitativo. Daí porque as duas categorias fundamentais do Dasein eram a finitude e a infinitude. Essas categorias são retomadas pela reflexão determinante. Principalmente quando Hegel afirma que no interior da reflexão determinante, o posto é determinado como negação em geral. Não, é determinidade como negação em geral. E nós podemos entender, então, que essa é a condição para a passagem da reflexão determinante às determinações de reflexão, que é o próximo capítulo que nós vamos estudar. E eu termino por aqui. Nós podemos entender essa passagem em direção às determinações de reflexão da seguinte forma. Ao tentar pôr o que ela pressupõe, a consciência descobriu que a reflexão, diz o Hegel, é a igualdade consigo mesma em seu ser negado. No entanto, para o entendimento, essa igualdade consigo mesmo com o que é desigual não passa de uma simples contradição ou uma aporia. A não ser que a reflexão tenha a força de eliminar do pensar a tendência à desqualificação imediata da contradição. E é isso que o Hegel tentará fazer ao transformar a contradição em relação infinita consigo mesmo. No fundo, trata-se de se perguntar de onde vem o horror do pensamento diante da contradição. Viria do fato da contradição nos impedir toda experiência do mundo, como normalmente nós acreditamos que é o caso, ou seja, lá onde a contradição reina, nenhuma experiência do mundo é possível? Ou será que há experiências fundamentais que só se deixam pensar sob a forma da contradição? E aqui começa, a meu ver, a parte mais interessante do livro, que vai ser a crítica às leis fundamentais do pensamento. Então, vamos fazer um intervalo e eu volto para terminar a aula.